Deus estará descendo uma revelação para o seu coração nessa noite. Tá bom? Então, Isaías 61. Isaías 61, capítulo 1. Depois nós vamos ler no livro de Lucas. Tá bom? Isaías, capítulo 61, versículo 1. Sessenta e um diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, que significa do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão. Verso 2. Para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Amém? Aí você pula para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17. Diz assim: foi-me entregue um livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde estava escrito. Estava escrito o que no livro? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a restauração da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Eu quero que fique só aqui. Observe o que está escrito aqui nessa última parte. Ele me enviou para proclamar liberdade aos aprisionados. Liberdade aos aprisionados. Amém? E a recuperação das vistas dos cegos. E para restituir a liberdade aos oprimidos. Amém? Observe que liberdade e libertação, ela está nesse texto, mas com um entendimento diferente. Observa, ele me enviou para proclamar a libertação dos oprimidos. Libertação dos oprimidos. E cá embaixo, ele disse para restituir a liberdade, ou a libertação dos oprimidos. Ó, aqui é dos oprimidos e lá é dos aprisionados. Oprimidos e aprisionados. Aprisionados nada mais é do que alguém que está atrás de uma prisão. Quem está me ouvindo? Aprisionados é quem está vivendo atrás de uma prisão. Ok? Prisão. E liberdade aos oprimidos já é outra coisa, que eu vou explicar aqui. Mas é necessário que eu faça você entender o contexto disso. Quem estava Isaías, para quem Isaías estava profetizando, e quem pegou no Evangelho de Lucas esse texto para ler. No livro de Isaías 61, capítulo 1 e 2, Isaías, há 700 anos atrás, estava dizendo que o Senhor Deus estaria ungindo alguém. E aí ele fala na primeira pessoa, dizendo que eu, ungido do Senhor,
estaria recebendo a missão de proclamar a palavra, de abrir a prisão dos presos, de abrir a visão dos cegos e de dar liberdade aos oprimidos. Isaías, há 700 anos atrás, fala isso, que alguém iria fazer isso. 700 anos depois, eu falei quantos anos? 7 séculos depois. Um século constitui 100 anos. 7 séculos depois, aparece Jesus no livro de Lucas, capítulo de número 4, não é 4? 4, entrando no templo, em um tabernáculo, melhor dizendo, pegando o livro de Isaías, abrindo o livro de Isaías nesta passagem, do capítulo 61, e lendo a passagem. E no final da leitura, Jesus disse, ó, tendo fechado o livro, o texto diz, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou. Toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer, versículo de número 21. Então Jesus começou a dizer o quê? Hoje se cumpriu a escritura que acabamos de ouvir. 700 anos depois, esta passagem de Isaías se cumpre quando Jesus abre o texto, lê e diz, eu sou aquele que Isaías falou há 700 anos atrás que isso iria acontecer. O ministério de Jesus, ele começa na montagem dos seus discípulos. E da montagem dos discípulos, Jesus começa a divulgar o seu reino. Mas era interessante que na medida que Jesus divulga o seu reino, ele fala qual o propósito do reino, qual o propósito da missão. E o propósito da missão está bem claro aqui nesse texto. Jesus vem ao encontro de pessoas que estavam cegos, com os olhos vendo, mas cego, ouvindo, mas surdo, oprimido atrás de uma prisão e oprimido atrás de um cativeiro na mente. Jesus, quando ele diz assim, olha, eu vim para dar liberdade àqueles que estão presos, ele está dizendo que tem pessoas que estão dentro de uma prisão. E a minha missão é libertar quem está dentro de uma prisão. Todo mundo sabe o que é uma prisão, e aí eu pedi à menina para mostrar para vocês uma imagem do que é a prisão. Para quem não sabe, prisão é isso aqui, grades. A pessoa fica por lá de dentro e na frente grades. Além de estar por trás de grades, a pessoa também está algemado. Para quem não sabe, é isso aí. É interessante que eu pregue mostrando isso para que vocês possam entender aonde eu vou chegar. Então, a pessoa estava aprisionada e amarrado por algemas, e Jesus veio para libertar da prisão e quebrando a algema. Pois ele disse, eu vim para dar liberdade aos que estavam aprisionados. Agora parece a prisão abrindo. A prisão abrindo aí. Jesus veio para abrir a porta da prisão. De que prisão é essa? Vou explicar. E Jesus veio para quebrar a algema do que estava amarrado. Tudo isso aqui eu mostrei literalmente para que você possa entender no mundo espiritual o que o literal está apresentando. Quem está me entendendo, diga amém. Então o texto que Jesus apresenta
apresenta alguém que veio com uma missão bem específica. E em meio a essa missão específica, ele encontrará com pessoas que não têm noção do que está acontecendo. Muitas pessoas não sabem em que está aprisionada. Muitas pessoas não sabem nem entendem em que precisa de uma libertação. Logo assim, a pessoa vive uma vida achando que está livre, estando presa. A pessoa vive uma vida de cativeiro, como tivesse liberdade. Mas a obrigação de explicar isso é da igreja do Senhor. Porque Jesus, ele faz, mas a igreja divulga. A igreja, ela tem o dever de dizer para os oprimidos e para os aprisionados o que é opressão e o que é prisão. E por que eles estão presos? E por que eles estão cativos? E cativos de quê? A obrigação é nossa. E se nós não fazemos, estamos pecando. Então cabe a mim, como pastor da igreja, ajudá-los, orientá-los, direcioná-los, para que vocês assumam uma responsabilidade. Digo isto para a igreja, mas também é necessário dizer para aqueles que não são, que muitas vezes vivem dentro de um contexto achando que estão livres. Alguém que um dia estava livre, quando está dentro da prisão, ele passa a dar valor à liberdade. Alguém que estava livre, quando se vê algemado, começa a valorizar o período que estava solto. Alguém que estava fora do cativeiro começa a valorizar a liberdade quando ele estava cativo. E eu costumo dizer que só sabem o valor do perdão quem pecou. Observem, irmãos, que Jesus, ele tem uma missão. E a missão dele é trazer a liberdade. Mas deixa eu te orientar aqui uma coisa. Você que está vivendo a sua vida como aparente livre, você não consegue discernir o que eu estou pregando se não for através do Espírito. E hoje, nessa noite, o Espírito estará trabalhando no seu coração e na sua mente, para que você possa entender com clareza o que está acontecendo com a sua vida. Prisão é aquilo que o pecado fez com a humanidade. O pecado, ele aprisionou a humanidade. Aprisionou a humanidade de maneira que ela só entende que a liberdade é dentro de um padrão que ela criou na cabeça. Ou seja, o mundo estabeleceu um padrão de liberdade e ofereceu à sociedade, dizendo que a liberdade nada mais é do que aquilo que você tem direito de fazer e aquilo que você quer fazer. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, o Senhor Jesus começa a abrir os olhos do nosso entendimento e começa a mostrar para nós, que espiritualmente estamos aprisionados atrás de uma prisão. E nós não temos o direito agora de fazer o que nós queríamos fazer. Nós temos agora a obrigação de fazer o que o mundo disse que eu devo fazer. O mundo diz que eu devo fazer aquilo que para ele agrada, que é moldado pelo sistema, que diz que aquilo que eu estou fazendo
nada mais é a moda da humanidade. Então eu vivo dentro de uma prisão. Aí Jesus disse, eu vim para te libertar da prisão do pecado. Abri a porta da prisão para você sair. E quando eu abro a porta da prisão do pecado, você agora tem liberdade, disse o Senhor, nos Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele está dizendo, a tua vida, uma vez que Jesus abriu a prisão, a vida agora não é mais do pecado, a vida agora é sua. Jesus abre a prisão e diz para você, agora você tem direito de ir e de vir, porque o pecado foi quebrado. O pecado foi destruído, as algemas que te aprisionavam foram quebradas por mim. Porque se nós colocarmos a algema literalmente no pulso de alguém, é impossível quebrar. E é impossível abrir a porta da prisão com a força, se não for através de uma fechadura. Só que o Senhor Jesus, ele diz no espiritual, a algema eu já quebrei, e a prisão eu abri, e te dou liberdade para entrar e sair, e viver uma vida como eu te libertei. A prisão é o pecado, mas a pessoa só passa a saber que está preso quando Jesus abre a visão do cego. Aí a pessoa começa a entender, irmãos, que antes estava preso, que a prisão agora foi aberta. Mas o problema não é a prisão ser aberta. O problema não é quando a prisão é aberta. O problema não é como os olhos dos cegos são abertos. O problema vem agora. Abre aí, no texto que nós lemos, em Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18. O problema não é a prisão ser aberta e libertar os aprisionados. O problema é quando isto aqui acontece. Liberdade aos oprimidos. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus faz a primeira obra de tirar, abrir a prisão do pecado e te dar a liberdade para viver livre, é uma maravilha. Aí você passa a viver uma vida cristã, a viver uma vida abençoada, a viver uma vida com Cristo, a viver uma vida na igreja. Mas esse último estágio não acontece assim. O último estágio acontece quando você tem um entendimento iluminado através da palavra. E aí deixa eu te explicar. Esta última parte aqui, o diabo ele é especialista, presta atenção nisso, ó. O inimigo ele é especialista em não impedir Jesus de abrir a porta da prisão. Mas o inimigo é especialista em oprimir a pessoa, depois que ele é livre. Oprimir como? Sentimentos e pensamentos. O diabo ele trabalha na mente da pessoa, depois que a pessoa está agora convertido. Ele começa a dizer para a pessoa com acusações e culpas. Ele começa a trazer para a pessoa de que ele não foi perdoado. Ele começa a dizer para a pessoa de que a vida dele não vai mudar. O diabo ele é especialista em aprisionar a mente da pessoa, em dizer para a pessoa que você não é feliz e nunca será se não fizer o que você fazia antes. Ele começa a jogar dentro da tua mente uma culpa do pecado que foi feito lá atrás.
ele começa a dizer para você que não tem solução e não tem jeito, e por isso você deve largar a sua fé, porque você entende que você não é feliz na igreja e não será feliz em lugar nenhum. E aí ele começa a trabalhar de maneira que começa a te oprimir, e às vezes você começa a sofrer. Você começa a viver uma vida miserável. Você começa a viver uma vida triste, abatida. Porque o diabo, ele conseguiu oprimir a tua mente. Não basta ter a prisão aberta. Não basta ter a visão. O que precisa é que a missão de Jesus seja cumprida na nossa vida por completo. Liberdade aos oprimidos, aos aprisionados. Recuperação da vista dos cegos e liberdade na mente. Quantas pessoas estão hoje dentro e fora da igreja, e alguns até querendo se matar, porque o diabo diz que não tem jeito para a sua vida. Porque o inimigo agora está dizendo que aquilo que você fez não tem perdão. Que acabou o amor de Deus para você, porque o seu pecado, o seu erro foi tão grande que afetou a santidade de Deus, de maneira que Deus deu as costas para você. Hoje, nessa noite, Deus mandou te dizer uma coisa: o sentimento de culpa e o pensamento de culpa na tua vida vai ser cessado. Você só será feliz, só terá plenitude em Deus, quando a sua mente estiver livre, liberta, de que as culpas não predominem mais, de que as acusações não te apontem mais, de que as doenças do pecado não predomine mais dentro do seu coração. É necessário te dizer que o perdão de Deus, ele vai além do pecado do homem, porque o perdão de Deus não é baseado no sentimento do homem. O perdão de Deus é baseado num sentimento que é incomparável, inconfundível, eterno, de geração a geração. É o sentimento que há no coração de Deus, que é o amor dele. Então pare de se acusar. Pare de se culpar. Pare de dizer que você é uma desgraça e que a sua vida não presta. Pare de dizer que só a morte pode resolver o seu problema. Pare de dizer isso. Porque hoje, nessa noite, estou pregando aqui, mas eu estou gravando também isso. Quantas pessoas, pastoras, estão vivendo essa vida miserável? Quantas pessoas um dia conheceram Jesus e por culpas, e por traumas, e por problemas dentro da mente, às vezes o problema nem é tão grande assim, mas a imagem que pintaram foi grande. E ela agora não consegue mais caminhar na presença do Senhor. E aí faz o quê? Desiste do evangelho. Eu estava conversando com uma pessoa, e enquanto eu estava conversando com uma pessoa, falando de Jesus, chegou uma outra. E a outra ouvindo e falou assim para mim: o senhor é cristão? Eu falei: sou. Ela falou assim: é porque eu ouvi o senhor falando de Jesus aí agora. E eu disse: sim, eu estou conversando com essa outra pessoa, falando de Jesus. E ela disse para mim: então fale dele para mim. Fale desse Cristo para mim. Porque a minha alma e minha mente está perturbada. E eu parei a conversa e virei para a pessoa e comecei a falar. Na medida que eu falava, ela chorava, chorava, chorava. Eu perguntei: tu mora onde? Ela disse: eu moro em Mutuns. E eu vim para cá, ó. Vim para curtir.
Mas quando eu parei aqui, eu ouvi o Senhor falando de Jesus e entrou no meu coração. Eu quero viver uma vida diferente. E eu peguei no ombro dela e comecei a conversar com ela, Enquanto eu falava, a lágrima descia. E ela parava, tentava parar as lágrimas e não conseguia. E eu dizendo, Jesus te ama. As culpas estão sobre a tua vida. Jesus tira todas. E é por isso que você não se afirma na presença. Sabe o que significa, irmãos? Que o diabo está tendo mais poder do que Jesus. Não porque Jesus não tenha poder, mas porque a pessoa está deixando a influência maligna tomar conta da mente. Eu falo porque eu vivi isso. E um dia eu estava conversando com o Luiz Felipe, meu filho caçula. A gente bate muito papo assim espiritual. E na conversa que eu estava conversando com ele, eu disse para ele o seguinte, meu filho, aquilo que eu fiz lá no passado ainda me acusa a mente. Ele disse para mim, pai, o senhor precisa receber o perdão na sua mente, não foi assim? Eu estou aqui sendo aberto com você. E eu disse para ele, é verdade, meu filho. Balancei a cabeça e disse, está perdoado. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Assim, eu sou daquele jeito, eu sou miojo. 3 não, né? 10 minutos miojo agora. Miojo 10 minutos. Eu sou assim. Na mesma hora que eu tô assim, eu já tô assim. Balancei a cabeça e falei, pronto, tô perdoado, acabou. A partir daquele dia diante de Deus, eu fiz um pacto com Ele. E naquele pacto, Deus mudou a minha mente. Não existe acusação na minha mente. Não existe acusação no meu coração. Eu sinto perdão e digo, estou livre. Para de acusar-se. Para de achar que tu não vai se afirmar. O grande erro de muita gente que não se converte, você sabe qual é? Eu já evangelizei muito de madrugada, muito. E eu quero voltar. Mas às madrugadas a gente encontrava muitas pessoas. De 100, 90 era afastado do evangelho. E quando eu estava falando para eles do amor de Deus, ele dizia, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não volto para a igreja porque eu já voltei 2 vezes e não consigo me afirmar. Por quê? Porque, sei lá, eu não suporto. É muita coisa na minha mente. Irmãos, a mente do homem é um campo fértil que ele tem que entender qual é a semente que deve plantar nesse campo. Se nesse campo você plantar acusação, vai germinar acusação. Se nesse campo tu plantar uma semente da culpa, vai germinar culpa. Mas se nesse campo tu plantar a semente do reino de Deus, se prepare, a sua mente vai te conduzir a viver dias de profundidade em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então não tenha medo se um dia você quiser voltar para Jesus. Porque o diabo pode dizer para você, você é tão pecador que a igreja não pode te receber. O que tem de gente falando isso? Eu sou tão pecador, pastor, que não dá para me voltar para a igreja. Eu fiz tanta coisa ruim. Fiz tanta coisa má. Se eu pudesse abrir o coração para o Senhor. Um dia eu fui conversar com uma pessoa e ela disse assim, eu não me afirmo, sabe por quê, pastor? Sabe por que eu não me afirmo? Porque eu já matei. Ah, tu já matou? Já matei. Ah, mas o quê? E eu montei uma quadrilha e matei também outras pessoas. Eu falei, então tu diz que não consegue se afirmar em Jesus, porque a tua mente te acusa, e por isso te atribula, de maneira que você não suporta, e aí você afasta. Ela disse, sim, é isso mesmo. Então eu não consigo. Eu disse, então, o Deus que você se viu até hoje não vale nada. Não vale nada, não presta. Porque eu conheço um Deus que perdoou um homem que matou crente. Eu conheço um Deus que ele perdoou um homem que montou uma quadrilha para entrar nas igrejas e matar os crentes dentro da igreja.
E este homem, ele fez um apóstolo. E este homem, ele levantou na terra para pregar o evangelho para milhões de pessoas. Eu conheço um Deus que perdoa o homem, que o homem dizia, eu não sou digno do amor dele, mas o amor dele foi revelado em mim, e por isso eu estou aqui pregando. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu tenho um amigo, já morreu, não é mais amigo, já morreu, era amigo. João Rocha. João Rocha era um porteiro da igreja quando eu era novo convertido. E ele disse, pastor, olha, irmão Júnior, deixa eu te dizer uma coisa. Ele chorando na porta da igreja. Eu tenho tanto amor por Jesus, que eu não sou digno nem de estar na portaria da igreja dele. E um dia eu estava aqui na portaria, irmão Júnior, e uns meninos passaram aqui, e falou, ei, seu velho, olha, se tu não sair da porta da igreja, eu vou jogar uma pedra e vai pegar no senhor. Eles podem jogar pedra. E me jogaram pedra, irmão Júnior, me jogaram pedra. E eu recebi pedra na cabeça, na perna. E eu falei, amém, Jesus, amém, amém. Obrigado, Jesus. E eu falei para ele, por quê, rapaz? Por que tu não correu? Ele disse, ô, irmão Júnior, se eu não fico lá, a pedra ia bater na porta, poderia entrar e bater no pessoal que estava dentro da igreja. Eu preferi parar a pedra no peito. Por que tu fez isso? Ele disse, sabe por quê? Porque Jesus me perdoou. E me perdoou por quê? Porque um dia tinha um porteiro numa igreja quando eu era novo. E eu vi o porteiro todo dia abrindo a porta da igreja. E quando eu abri a porta da igreja, eu olhava para ele e dizia, que homem besta. Abri a porta dessa igreja para esse povo entrar, para ficar gritando igual doido dentro dessa igreja. Pois, um dia, São João, eu fiz uma perversidade com esse homem. O que tu fez, irmão João Rocha? Ele disse, eu peguei uma bomba, passei na rua, e esse homem estava na porta da igreja. E eu falei, ei, vem cá. O homem disse, o que eu vou fazer aí, rapaz? Não, vem cá, você não é crente? Sou crente. Se você é crente, aguarda aí um pouco, vou ver se seu Deus te livra. Eu acendi uma bomba grande e joguei na porta da igreja no pé daquele porteiro. Aquele porteiro saiu gritando, Jesus salva ele, Jesus salva ele, Jesus salva ele. Jesus ouviu, me perdoou, me salvou e hoje eu sou porteiro da igreja. Jesus é assim, amados, porque achar que esse nosso Deus é um Deus tão carrasco que não te possa perdoar. Que Deus é esse que quando o homem cai, ele não pode se levantar, porque se Deus joga pedra para o homem morrer. Hoje eu vivo o evangelho, nós aqui na Missão em Fé, vivemos o evangelho onde faz você entender que vale mais a pena estar com Deus perdoador, um Deus amoroso, que mesmo quando tu erra, tu levanta, pede perdão, ele te perdoa e diz, vai e não peque, do que encontrar um Deus que os homens antigos faziam. E dizia, se pecar, seja apedrejado e morto. Esse não é um Deus que eu sirvo mais. O nosso Deus é um Deus diferente. Hoje, nessa noite, Ele libera sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, a libertação da opressão da culpa. Ele liberta a tua mente da opressão na mente do seu pecado. Ele liberta a sua mente da opressão daquele jugo. Pois não é sobre jugo pesado, é sobre o perdão. Hoje eu estou aqui para te dizer uma coisa, amados. O nosso Deus, Ele tem disponibilidade e é disponível, acessível para todos que querem vir até Ele, pois Ele mesmo disse, vinde a mim. Quando alguém disse, não deixa as crianças chegar, Ele disse, não impeçais.
Ele está dizendo, eu sou acessível para você, eu não vou te acusar, eu não vou te apontar, eu não vou te culpar, eu não vou te matar, eu não vou te destruir, eu só tenho uma coisa para fazer contigo, vou te perdoar. Vou te perdoar e vou te dar nova chance, e vou te dar mais uma chance, e vou dizer para você, o que aconteceu no passado não importa mais, porque o Deus que nós servimos faz tudo novo. Oh, alabashuri xandaraba. Alabandaiasse. A vida do homem é regida por culpas, por acusações. E outra, você tem que viver dentro de um padrão. Dizem que você tem que viver dentro de um padrão que o mundo diz que deve viver. E por isso que quando você chega na igreja, você diz, chega! Eu já vivi com tanta cobrança no mundo de viver num padrão, quando eu venho na igreja, eu tenho que viver com tanta cobrança também. Acabou-se o período de cobrança. Acabou-se o período de cobrança. Você não tem que ser como eu quero que você seja. Você não tem que ser como alguém diz que você tem que ser. Precisa você ser do jeito que você é, agradando a Deus. Só que deixa eu te dar um recado. Você precisa entender que Deus te chama perto dele para te dizer como é que você deve viver. Não sou eu que vou dizer para você como você deve viver. Não sou eu que vou dizer para você qual é o padrão que você deve cumprir. Eu não estou aqui para isso. Antigamente, quando eu era um pastor antigo, eu dizia que a pessoa tinha que ser dentro quadrado. Jesus falou, ei, se eu não imputei quadrado em ninguém, por que você quer fazer isso? Tenha liberdade, irmão. Jesus te libertou da opressão, Jesus te libertou da prisão, Jesus já abriu a tua vista e te deu visão para dizer, visão de águia, segue! Vive uma vida com Deus! Para de achar que você vai desviar se você voltar para Jesus. Para de achar que se você vier para a igreja, vai ser tanta cobrança que você não vai aguentar. Eu não estou aqui para isso. E a igreja não está aqui para isso. A igreja está aqui para te amparar. A igreja que não está para te acusar, está para estender o braço e dizer, vem. A igreja que nós temos ensinado que nós somos uma família. E família não acusa, porque se acusar, o pai cobra. A gente está aqui para dizer para você o seguinte, quer ser amada, quer ser amado, quer ser entendido, quer ser compreendido. Pastor, mas e o meu passado? De novo? De novo isso? Estou te dando uma receita que Jesus, Ele te perdoa e te liberta. Tá aí. Pare com esse jogo. Pare com essa ideia. Quantas pessoas, irmãos, já se mataram por causa disso? Quantas pessoas estão no mundo por causa disso? Quantas pessoas estão escravas por causa disso? Mas agora chegou a tua hora. Chegou a tua vez. Antes, ninguém pregava para você. Hoje, eu estou pregando. Que, a liberdade para a sua prisão. Você está livre. Quando você se entrega a Jesus, Ele quebra as algemas e quebra a prisão. Ele abre a visão que você estava cega, para que você entenda que essa opressão existe liberdade. Então hoje, nessa noite, as maravilhas de Deus caem sobre a tua vida neste lugar. Para te dizer, venha para Jesus. Volte para Ele. Corre depressa. Porque hoje existe uma nuvem de Deus para derramar sobre a tua vida. O bálsamo que vai te fazer você viver diferente. E não fique preocupado se tu vai cair, não fique preocupado com nada. Porque Ele vai te levantar. E se tu cair, Ele te levantará.
E se tu tropeçar, ele vai te ajudar. Não precisa ficar apoiado em pastor, fica apoiado em Jesus. Corre para os braços de Jesus. Se aproxime de Jesus. Porque na medida que tu se aproximar dele, irmão, você sai da superfície para viver algo profundo. Você mais nunca vai desviar do evangelho. Porque o que vai ser revelado dentro de você é um amor tão grande que você vai dizer, meu Pai, como o teu amor é grande sobre a minha vida. Aleluia. E hoje, nessa noite, Jesus te chama. Foi tudo criado e proporcionado para que Deus pudesse me usar para te dizer isso. Pois a sua mente estava cheia de culpa. A sua mente estava cheia de acusação. A sua mente estava cheia de interrogações. E o Senhor está dizendo para você, através desta palavra, Ele foi ungido para pregar para os pobres, para abrir as prisões dos aprisionados e para abrir a visão dos cegos e libertar os que estão cativos. Ele tem plenitude, Ele tem completude e Ele te chama para viver uma novidade de vida nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Não é sobre ser condenado, é sobre receber o perdão. Não é sobre um pastor, é sobre Deus. Não é sobre o ódio, é sobre o perdão e o amor. A gente não prega mais isso. O que a gente prega é uma vida e vida em abundância. E hoje, nessa noite, Jesus te trouxe aqui para dizer, volta, vem. Se tu quiseres vir, vem. Não, mas pastor, mas... Não, esqueça isso. Vem. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você deixa Ele tocar no teu espírito, o teu espírito mais nunca será o mesmo. Quando Ele você deixa Ele tocar no teu espírito, o teu espírito Ele passa a reviver. Por isso que tem gente que erra e já sabe a receita, corre para os pés dele. Porque Ele passa a reviver. O Pai, Ele dá a vida. E hoje Ele te chama, vem.